Bem-vindos novamente ao curso de Propriedades Físicas dos Alimentos. Hoje nós iremos tratar sobre propriedades térmicas dos alimentos. Bom, para fazer os cálculos relacionados à engenharia de alimentos, é necessário conhecer e saber determinar os valores de algumas propriedades térmicas dos alimentos, como, por exemplo, o calor específico, calor latente, a condutividade térmica, a difusividade e também a densidade. Embora a densidade não seja uma propriedade térmica do alimento, ela é variável com a temperatura e também é utilizada para o cálculo da difusividade térmica. E por isso nós iremos tratar. Uma das formas mais comuns de medir a densidade de alimentos líquidos ou pastosos é usando uma caixa como essa aqui. O que a gente faz no laboratório é basicamente a gente constrói uma caixa como essa de lados com tamanhos internos, né, conhecidos, e preenche a caixa com o líquido ou o pastoso, né, o alimento pastoso. E como a gente sabe o volume da caixa, depois a gente tem o peso também desse volume. Então a gente tem a massa por volume. Geralmente, o volume, como vocês lembram, né, de cubo A vezes B vezes C, no caso, geralmente, vocês vão encontrar no laboratório caixas de 10 centímetros cúbicos, tá? Mas podem ter de outros tamanhos, pode ter de outro tamanho, depende do laboratório, das condições do laboratório. É muito fácil a determinação da densidade dessa forma. Existem outras formas de determinação na prática, de forma rudimentar, e aí eu gostaria que vocês dessem uma pensada como poderia ser feito para determinar a densidade de alimentos, por exemplo, secos. Por exemplo, como determinar a densidade de uma fruta inteira, como uma uva. Como determinar a densidade dela de forma prática. Uma outra forma de medir a densidade de alimentos ou de outras coisas é utilizando esse kit de densidade para determinação de densidade produzido pela Mettler Toledo. Este kit aqui, ele chama isso mesmo, em inglês density, tem um Y aqui, kit, tá? Ele é produzido pela Mettler Toledo, ele é adaptável em qualquer balança analítica, tá? E basicamente o que ele faz é, a gente tem que medir, utilizar ele na balança e através dele, da sua metodologia bem simples de utilização, nós conseguimos determinar a densidade, seguindo, por exemplo, esses parâmetros aqui. Então, a densidade é determinada seguindo essa equação, onde nós temos que o peso do alimento fora da água, tá? Nós vamos precisar desse valor, e o peso do alimento dentro da água. Ou seja, o que isso quer dizer? Como a gente pode ver aqui, o kit tem um vaso, um becker, tá? Que é esse aqui, e, por exemplo, ele está cheio de água até metade. E o cestinho, esse cesto, ele fica interno, dentro da água. Legal. O que a gente faz? Primeiro a gente coloca o alimento na parte superior do kit, para fazer a aferição do peso dele seco, no ar, que é o valor A, e depois nós colocamos o alimento dentro do cesto, lá dentro da água, para obter o valor B aqui. Existe, claro, sempre a possibilidade do alimento flutuar. Se ele for menos denso do que a água, esse cestinho que tem aqui, ele pode virar e ficar assim, então ele vai impedir que o empuxo empurre o alimento para fora da água, possibilitando a aferição. Existem algumas alterações que tem que ser feitas no equipamento quando o alimento é menos denso do que a água, mas é bem simples e é de fácil utilização. Também é possível utilizar esse equipamento
para a determinação da densidade de líquidos, mas não é com esse sexto, é um outro acessório, né, que a gente usa. E assim, o que a gente precisa utilizar é que saber que a água utilizada aqui, ou o líquido utilizado dentro desse becker, ele tem que ter uma densidade conhecida, tá? Assim como a densidade do ar deve ser conhecida nas condições que forem feitas as medidas. Assim como o calor específico anteriormente explicado, também pode ser estimada através de equações que utilizam como variáveis a composição centesimal do alimento. Aqui eu apresento do lado esquerdo do slide uma equação para a determinação da densidade abaixo do ponto de congelamento, que é densidade, que é esse ρ negativo. Para essa equação é necessário conhecer a fração de água não congelável, de gordura, carboidratos, proteína e a fração de gelo presente no alimento. Já a densidade acima do ponto de congelamento pode ser determinada através dessa primeira equação, onde nós precisamos conhecer a quantidade total de água, a concentração de gordura, fração de gordura, de carboidrato e de proteínas. Nós percebemos que são os macronutrientes que são necessários serem conhecidos para determinação da densidade acima do ponto de congelamento. Uma equação um pouco mais simples e geral para a determinação da densidade acima do ponto de congelamento é essa aqui, onde é só necessário conhecer a umidade do alimento. Obrigado, deixem um comentário aqui embaixo se vocês tiverem alguma dúvida e não esqueçam de assistir às próximas aulas.